Ah, mestre, eu acabei de aterrissar aqui nos bastidores, ufa. Tô até agora batendo a poeira da lona e limpando a pólvora do meu capacete brilhante. Mas, tipo, uma dúvida absurdamente filosófica me atingiu em cheio enquanto eu cruzava o ar. Olha só, adoro quando a nossa intrépida mulher bala volta dos ares cheia de reflexões. Diga lá, qual é a grande questão? Então, responda com toda a sua sabedoria de mestre de cerimônias. Se eu for atirada do meu canhão gigante, der, sabe, uma cambalhota tripla maravilhosa, atravessar a tenda inteira com uma perfeição impecável, mas a arquibancada estiver completamente vazia, sem absolutamente ninguém para aplaudir, a minha glória realmente existiu? Nossa, que devaneio magnífico para abrir o nosso espetáculo sonoro. E saiba que essa sua crise existencial voadora, né, toca exatamente na essência do que o respeitável público vai ouvir hoje. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao Acad FM, Uhul! uma criação incrível da equipe da Academia BSB. A grande missão deste nosso encontro é analisar, lapidar e desvendar as preciosas anotações de aula. O foco de hoje vem direto dos nossos arquivos em students.academiabsb.com.br, referentes a 9 de maio de 2026. Exato! Direto do nosso picadeiro digital. Isso mesmo. Estamos mergulhando de cabeça nas ricas transcrições do Google Meet e nos relatórios pedagógicos da aula do professor Paulo com o nosso aluno VIP, Alan. E nós vamos provar, para quem nos escuta, que sim, minha nobre aluna voadora, a existência e o conhecimento são reais, independentemente de quem os veja. Uau, arrepiei aqui. É a pura verdade. Essa sua dúvida é, na essência, a alma do conceito de existência no inglês com there is e there are. Nossa audiência está prestes a presenciar um show de gramática e vocabulário que separa a ilusão da realidade no idioma. Falando em ilusão, mestre, confesso que eu caí numa armadilha que me deixou bem tonta logo de cara. É mesmo? Qual foi a armadilha? Fui revisar o picadeiro das palavras, o vocabulário da aula atual. E eu vou ler literalmente a lista aqui, prepara o ouvido. Temos to lie, to say the truth, expensive, cheap, to scare, reason, currently, nowadays, actually e, pasme, nuclear weapon. Ah, uma seleção realmente vibrante. E eu noto que você tropeçou na grande ilusão de ótica vocabular, a palavra actually. Nossa, muito. Toda vez que eu leio actually, meu cérebro grita a palavra atualmente. Mas os relatórios dizem que é um truque, né? E é possivelmente o truque mais clássico que os estudantes enfrentam. Actually não aponta para o presente. Significa na verdade, ou o fato é que. Serve para desvendar uma verdade. Entendi. Se a ideia é mostrar o momento presente, o correto é usar ferramentas como currently ou nowadays. O professor inclusive deu sinônimos precisos, tipo usar presently para currently e inexpensive para cheap. Tá, faz total sentido. O presente pede currently. Mas peraí, e aquele elefante radioativo na sala? Ou melhor, no picadeiro? Núcleo weapon no meio do circo. Quem trouxe uma arma nuclear pro show? Calma, minha cara, ninguém vai explodir a nossa lona. Ah, ufa! Eu até chequei o meu canhão pra ver se não tinham colocado urânio lá dentro. Pode ficar tranquila. Isso ilustra uma genialidade um tanto excêntrica da inteligência artificial que utilizamos, o Gemini. Às vezes, ele injeta contextos inesperados justamente para quebrar a previsibilidade. Tipo um susto pra acordar plateia. Exatamente isso. O estudante está decorando no piloto automático e, bum, um termo radical aparece. A fluência exige presença mental. Falando nisso, vamos resolver os enigmas da aula passada. O aluno precisava substituir palavras por sinônimos mais vívidos. Ah, eu vi essa parte. Se a anotação dizia que a plateia estava fascinated, o professor pediu para usar amazed. Fascinada virou maravilhada, né? Perfeito. E se uma estrada era descrita como narrow, a precisão pedia qual palavra? Pedia thin. E se algo era inútil, useless, substituímos por unnecessary. O que era sofisticado virou elegant, e quando o artista conquistou o medo, conquered, ele na verdade overcame. Brilhante.
Tivemos também aquele exercício de associação de letras. Só para deixar registrado para quem nos escuta, os pares perfeitos foram 1D para backstage, 2F para greengrocer, 3A para scruff, 4E cobrindo reservation, 5B com empathetic e 6C com sovereign. Tudo se encaixou como mágica. e para fechar esse bloco, o professor corrigiu um parágrafo, corrigindo erros de digitação e gramática. Currently virou currently com 2 L's. A palavra audience ganhou o I que faltava para virar audience. Espetacular perdeu um L para ficar spectacular. O verbo prepare precisou do S para prepares e aquele were perdido virou was, porque o palhaço estava no singular, coitado. Exatamente. O detalhe faz a obra. E agora vamos deixar um breve segundo de silêncio para nossa audiência absorver esse choque de realidade. 1 segundo de silêncio absoluto. Retornando da nossa breve pausa, permitam-me compartilhar um conto fascinante do mundo das artes. Conta, eu amo histórias dos bastidores. No século XIX, o brilhante Jules Léotard inventou o trapézio voador. O público via apenas a ilusão do voo perfeito, mas a realidade era feita de quedas, calos e uma repetição exaustiva. A fluência verbal é igualzinha. A repetição leva à perfeição invisível. Nossa, que inspiração! Mas isso me gerou uma dúvida muito rápida, mestre. Já que a gente tem que repetir até ficar perfeito, como é que eu falo atualmente sem tropeçar no picadeiro, já que actually significa na verdade? Use currently ou nowadays. Fim de papo. Curto e grosso. Anotado. E já que falamos em não tropeçar, precisamos entrar nas nossas acrobacias fonéticas. Nas anotações da aula passada, a lista de pronúncia era longa. Super longa. Eu vou ler aqui de forma literal. Tinha mention, downstairs, expect, favorite, guitar, cages, cathedral, patience, ideas, marvelous, comfortable, competition, girls, book, without, e as duplas span contra Spain, hurt contra heart, fool contra fool e course contra curse. Ufa, é muita coisa. Mas a fonética foca em diferenciar sons similares. Como você encara a diferença entre hurt, de machucar, e heart, de coração? Fisicamente, óbvio, eu imagino a queda do canhão. O som do verbo hurt, que é machucar, parece vir lá do fundo da garganta fechado com a dor da pancada. Certo. Já heart, o nosso coração, exige que você abra o peito para falar. Se eu errar na pronúncia, o hurt machuca os meus ossos, mas o erro destrói o heart de quem nos ouve. Uma analogia visceral, o som fechado contra a abertura emocional. E na aula atual, o foco foi na dupla every e ever. Essa eu tirei de letra. Eu criei até uma frase de improviso aqui na minha cabeça para a palavra da aula atual. Lê as duas palavras e vê se faz sentido. Every e ever. Every time I fly, I wonder if I will ever land. Sensacional! Toda vez que eu voo, me pergunto se alguma vez vou pousar. Você comparou e evitou as falsas similaridades perfeitamente. O medo de não pousar ensina a gramática bem rápido, sabe? Com certeza. E isso nos leva à seção de uso da linguagem. O professor explicou como expressar opiniões com clareza, usando I believe, I think and my opinion. E como expressar certezas absolutas, tipo of course, for sure and definitely. Que tal a gente encenar isso rapidinho? Imagine que eu estou recebendo convidados VIPs na entrada do circo e você é a nossa lanterninha. Eu amo um teatro. Bora. Here come the guests. Pego meu chapeuzinho de lanterninha e digo, here you are, sir. Some popcorn for you. I believe the show will definitely amaze you. Of course. Thank you. Brilhante. E não podemos esquecer as expressões idiomáticas que estavam no material. Essas foram icônicas. Tinha a basic bitch, o sophisticated guy e o average Joe. Exato. Como você explicaria isso no picadeiro? Tipo, o average Joe é aquele cara comum da plateia, sabe? Super simples, gente como a gente. Aí ele tenta pagar de sophisticated guy, todo elegante para impressionar você, o mestre do circo. E como ele faria isso? Ele chegaria e diria, In my opinion, this popcorn is terribly mundane. I require a sophisticated appetizer. E eu só responderia,
Ah, para com isso, seu average Joe. Haha, excelente uso do vocabulário. Mas vamos pousar os pés no chão firme da gramática agora. Aprofundamento no there is e there are para o presente e there was com there were para o passado. Nossa, mestre, eu tive uma epifania com isso nas anotações. Usar o there is antes de entrar no picadeiro é exatamente igual a checar se a minha rede de proteção gigante existe antes do salto. Como assim? Explique essa analogia para quem nos escuta. Tipo, não importa quem comprou a rede de proteção, de quem é a posse dela. Importa que ela está lá. O there is declara que ela existe. There is a safety net. Perfeito. Lida com existência, não com posse. Nas afirmativas, negativas e interrogativas, o professor explorou isso bem. Por exemplo, is there peace in your home? Ou aquela interrogativa mais dramática. Are there criminals in your family? Sim, mas ao revisar os exercícios, o professor precisou alertar sobre erros comuns. Você, por exemplo, esqueceu se a caravana do circo é singular ou plural. Ah, me pegaram. Eu vi a caravana, imaginei um monte de carretas e falei no plural. A palavra caravan é uma unidade, portanto, there was a caravan. Dominar o passado com there was e there were é a base para planejar os saltos do futuro, o que nos pede mais alguns segundos de silêncio puro para reflexão. Silêncio absoluto absorvendo conhecimento. Voltamos. Lembrem-se, o passado precisa ser sólido para o salto perfeito. Mestre, dúvida rápida e urgente batendo na porta. Posso usar o verbo have para gritar que tem um leão na minha jaula? Tipo, have a lion? Estritamente negativo. Have é posse. O leão não é seu, minha cara. Diga there is a lion. Evite ser devorada por erros gramaticais. There is a lion. Entendi. Fujo da jaula e do erro. E fugindo da jaula, vamos pular para nossa sessão de leitura, o domador de textos. O texto descrevia o caos do circo. Sim, the reading section. Leia o texto completo com seu entusiasmo teatral. Preparando a voz. Currently, the circus travels between big cities and mountain towns. The performers live a rushed life. The clown prepares his jokes early, and the juggler practices silently in the morning. Excelente. Mas eu preciso reclamar. Esse estilo de vida rushed, essa pressa toda, é uma tortura. Por que o palhaço tem que trabalhar antes mesmo do show abrir? Deixa o cara tomar o café dele. Eu compreendo a sua empatia, mas eu contra-argumento apaixonadamente. Você está olhando apenas para o cansaço. Esse caos compartilhado, o malabarista treinando em silêncio, isso é a verdadeira mágica. Constrói caráter e devoção. Sei não, parece exaustivo demais. Mas vamos às perguntas do texto que a gente precisa resolver, exigidas estritamente em inglês. Manda a primeira. Vamos lá. Question 1. Which statement is supported by the passage? Answer. C. The circus travels frequently. Question 2. The word rushed most nearly means. Answer. B. Hurried. Perfect. Question 3. Why does the clown perform before the main show? Answer. C. To delight the audience. And question 4. What is happening backstage? Answer. B. The juggler is practicing. Impecável. Da compreensão da leitura, nós saltamos para a arte de escrever. O writing, o propósito da redação, era descrever o fim de semana misturando a vida rotineira com o extraordinário. E o primeiro rascunho, o first draft do aluno, foi um caos absoluto. Olha isso, mestre, my Saturdays was very tiring, because there were 2 shows at the circus. Um começo promissor. E aí ele divaga sobre reuniões intermináveis, o amor no coração, marcas de luxo do nada, tipo Gucci, bolsas de supermercado, e termina bizarramente dizendo que não vai mentir pro Jean. Tipo, quem é Jean? Minha mente opera como fogos de artifício, mas isso aí foi loucura. Eu fiz uma crítica muito suave a esse caos. As ideias são boas, mas precisam de amarras. O aluno até se defendeu dizendo que a mente dele é vibrante assim mesmo. Mas no feedback nosso second draft, nós unimos esses elementos malucos, pegamos o cansaço dos shows e os devaneios consumistas com a Gucci e transformamos numa narrativa poética e envolvente sobre a exaustão moderna. Ficou maravilhoso. E o melhor, o aluno deu consentimento para a gente publicar esse texto final lá no blog, no students.academiabsb.com.br blog.
Tudo em troca das cobiçadas estrelinhas de recompensa, claro. Eu aceitaria aos gritos. As estrelinhas são grandes motivadoras. E agora, prepare os seus pulmões, porque chegamos ao eco da lona, a sessão de speaking. Eita, e agora? A regra é clara. Eu farei a leitura literal e em voz alta do texto histórico sobre a Espanha. Sempre que eu chegar nas palavras em destaque, aquelas em maiúsculas no material, você interrompe abruptamente para repetir a palavra em voz altíssima. Feito um eco nas lonas do circo. Tô pronta. Manda a primeira frase. Many years, Ego, a small country called, Spain, located near the, sea, and various, rivers, crossed a huge, mountain, where the beauty was, ubiquitous, surrounded by, nature, to protect their, future, and remain completely, sovereign, they needed to, acquire, a safe path, through, the scorching, desert, but later they enjoy it, a sweet. desert. Ah, excelente! Comparou bem a dupla desert e dessert. Seguindo. After they, Conquered, and completely, vanquished, they waited no longer, because they, expected, the best, engineers, to make the waters, navigable, creating an experience entirely unforgettable, and perfectly, understandable, they stopped, occasionally. treating the journey like a, Marathon, rather than a, competition, the local girls, brought their favorite, instrument, the guitar, near the Grand Cathedral, only a fool, would make an arbitrary choice during a, negotiation, risking a terrible curse. while changing their course. Mais uma dupla perigosa curse course, continuando in a friendly, Came, to become what they became, taking in the entirety and taking it literally, with all their heart, ensuring no one gets hurt. especially when you are on your own. Uau! Que maratona respiratória. A dupla Heart e Hurt no final foi o salto mortal da leitura. Uma execução impecável, minha cara. Encaminhando a nossa conversa para o encerramento, preciso comentar sobre o desenvolvimento maravilhoso do aluno no escopo do quadro CFRLB1. Boas notícias. Sim, eu elogio imensamente a coragem na fluência oral, a fala sem medo. Mas deixo uma advertência severa. É preciso lapidar a diferença entre passado contínuo e passado simples. Não podemos escorregar nessa rede. Ah, com certeza. Passado contínuo e simples são a base do salto. Mas e o futuro? Qual é o próximo desafio no picadeiro? Prepare-se de forma eletrizante. O próximo escopo linguístico trará os temidos sufixos. A unidade 87 inteira cobrindo adjetivos distributivos como each e every e os pronomes recíprocos each other e one another. Nossa, o coração até bateu mais rápido. E tem mais. Faremos o perigoso salto mortal com so I e so am I. Meu Deus, sou do AI no ar, sem rede de proteção. Eu tô super intrigada e bem ansiosa para essa decolagem. Confie no processo. E para provar que o processo funciona, com muito orgulho revelo as estatísticas da turma de hoje, as nossas Class Stats. Solta os números para o respeitável público. Tivemos um crescimento de vocabulário de exatas 11 palavras hoje. Sensacional. Atingimos um repertório léxico compreensivo e invejável de 375 palavras. Uau, a bagagem tá pesada. O engajamento de fala, o speech engagement, cravou impressionantes 50 minutos. Haja fôlego para falar tanto. E o nosso wavelength acumulado bateu a marca de 3 horas, 22 minutos e 13 segundos de imersão total. É muito mergulho nesse conhecimento. E o troféu final, o nosso deviation ratio, os erros de pronúncia, despencou maravilhosos 35% negativos. Caramba, 35% a menos de erros. Isso é uma vitória esmagadora do circo. De fato é. E, para inspirar a reflexão independente da nossa audiência, eu trago uma ligação surpreendente, as palavras da aclamada artista latina Frida Kahlo. Ela disse, pés para que os quero, se tenho asas para voar. Nossa, isso é lindo. Como isso se liga ao nosso inglês? Simples. O vocabulário é o que constrói essas asas, pena por pena. O idioma não é para caminhar, é para cruzar os céus. É isso. Eu não consigo mais ficar no chão. Vou acender o pavio do meu canhão agora mesmo. 3, 2, 1,
Fui. Voe alto, nossa incrível mulher bala. E para todo o nosso respeitável público, guardem a versão vibrante do lema da nossa escola. Remember, it is not only about the language, it is all about the circus of communication.